A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Boa tarde. Hoje eu quero compartilhar aqui uma história sobre José do Egito. E essa história eu vou gravar ela em partes, né? Essa história de José do Egito traz muitos ensinamentos pra gente, né? Coisas que devemos praticar no dia a dia, coisas que devemos vigiar, né? Fala sobre muitas coisas. Então, assim, ele é bem longo. Então, eu vou ver se eu consigo finalizar ele nesses 5 dias, né? Então, hoje eu quero ler a parte que está lá no capítulo 37, né, de Gênesis, do versículo do 2 ao 4. Tá? Eu vou fazer a leitura, né? Acompanha comigo. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava ele mais do que a todos, odiaram, e não podia falar com ele pacificamente. Então eu quero aqui atentar, né, ao versículo 3. Né? No versículo 1 fala, né, que José é filho de Jacó, tinha outros irmãos e ele era o mais novo. Né? E o pai amava muito ele, porque ele era o filho caçula, né? Ele era o filho da velhice dele. Né? Provavelmente ele achou que certamente nem poderia mais ter filhos, né? E veio José. Então, assim, ele era muito amado pelo pai. Né? E hoje eu quero falar desse amor. Né? Aqui, Israel, né, que é o Jacó, ele está representando quem? Está representando Deus, o pai que ama, o pai que cuida, né? O nosso pai amado. E é bom a gente atentar em duas coisas, né? Que José, ele ganhou uma túnica que o pai dele comprou. E o que significa essa túnica? Essa túnica, ela representa, né, ela não é só um presente, ela tem uma grande representatividade na vida de José, que ele representa o valor, o destaque do filho para o pai. Então, essa túnica era essa representação, né? Não era só um presente comum. E aqui também fala que essa túnica era colorida. A túnica colorida, ela também tem um significado. Colorido dá uma ideia de um vestimento, né, para que todos olhem, que algo colorido chama a atenção, então todos vão olhar. E ele representa um vestimento que dá importância daquela pessoa, né? Que quando você tem algo importante, ele se destaca. Então, essa túnica colorida, ela vem mostrar aqui esse destaque, né, de José, né, para o pai. Então, a túnica colorida é um presente muito especial, né, que José ganhou de seu pai, que representa o destaque, representa o valor que o filho tem para o pai. Né? Não que o pai não ama os outros filhos, ele ama sim, ele ama todos os filhos. Né? Mas aqui ele veio destacar José. Né? E hoje nós somos revestidos dessa túnica. Né? Jesus já nos revestiu dessa túnica, nós somos revestidos dele. Nós somos filhos amados do Pai. Né? Nós hoje usamos essa túnica colorida, né, que destaca. Né? E quando Jesus está na gente, está em nós, isso representa o quê? O revestimento, a túnica, algo de importante, algo de valor que está em nós. Né? Você é filho amado do Pai. Amém? E o segundo ponto que eu quero mostrar aqui, que eu quero falar, é sobre a inveja e o ódio. Né? Que aqui no próximo capítulo, ele fala que, ao vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos eles, odiaram e não podia falar com ele pacificamente. Então, aqui começou, né, uma rincha entre os irmãos de José e ele. Né? E ele era jovem, tinha só 17 anos.
E aconteceu muitas coisas com ele. Eu vou ler aqui mais adiante. Teve então José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Aqui você vê que a palavra ódio, ela aparece muitas vezes. No versículo 4 aparece, né, que eles odiavam a José e não conseguiam falar com ele pacificamente, né, porque eles tinham inveja do amor do pai deles por ele, por José. E no versículo 5 fala que José teve um sonho. E José contou para os seus irmãos, né? Ele queria compartilhar aquele sonho com os irmãos, né? E depois que ele contou esses sonhos, os irmãos odiaram ele ainda mais, né? Porque eles não aceitavam. Eles tinham um ódio muito grande no coração deles. Aí aqui no próximo versículo, no 6, e disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ele quer contar o sonho para os irmãos. Aí no próximo fala: Eis que estamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava, e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram teu irmão: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiaram ele por causa dos seus sonhos e por suas palavras. Então José, que ele teve um sonho. Ele sonhava que os irmãos deles, né, rodeavam ele e se inclinavam a ele, davam reverência a ele, né, como ele estava em destaque ali. E depois desse sonho, ele contou para os irmãos, né, eu acho que foi mais na inocência mesmo dele, jovem. Ele contou, ele achou interessante o sonho e contou para os irmãos. Só que isso trouxe uma revolta maior no coração dos irmãos dele. E aqui fala que eles odiaram ele ainda mais. Gente, a palavra ódio é uma palavra muito forte mesmo, né? E hoje nós, no- nós devemos vigiar muito para não sentir isso, não sentir ódio no nosso coração. A gente tem que amar o próximo. E aqui fala de um ódio de um irmão, de irmãos. Gente, é muito triste. Eu fico pensando no coração daquele pai, quando via os seus filhos odiando o próprio irmão. Gente, eu acho que é muito, assim, eu acho pesado. Né? E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que eu tive um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que tivesse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar sobre ti em terra? Aí aqui ele estava contando um sonho, e não só os irmãos ficaram revoltados, aqui também o pai, né? Falou, não, peraí, tá errado. Agora eu, seu pai e a sua mãe vamos inclinar para você, que é o nosso filho, né? E mais adiante, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu, né, o seu pai, que falou, né, que repreendeu ele, e depois os seus irmãos, pois o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai repreendeu ele na frente dos irmãos, né? Mas o pai ficou com aquilo no coração, né? Quando Deus fala algo pra gente, a gente fica com isso no coração, a gente fica pensando, fica meditando nisso. E o pai sentiu algo diferente. Só que ele não podia demonstrar também para os irmãos, né? Para os filhos. Já sabia que os filhos odiavam o irmão, né? E nisso, os irmãos tiveram muita inveja dele. Aí aqui, até no versículo 9, fala do ódio, né? Mas do 10, do 11 para frente, vem a inveja. Inveja também é um pecado. Né? É algo muito ruim, muito triste, né? E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto com Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te eles. E
eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai com os teus irmãos e com o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou no vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou ao homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Disse-me: peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou eles em Dotã. E vieram de longe, e viram-o de longe. E antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Isso aqui também, gente, é muito forte mesmo. Primeiro, os irmãos odeiam a José, depois sentem inveja, depois dele contar os sonhos, né? E depois o pai pede José para ir atrás dos irmãos e ele vai atrás dos irmãos dele. E quando de longe os irmãos avistam que José estava atrás deles, eles já conspiraram contra o irmão. Gente, querendo matar o próprio irmão. Então, ódio, inveja, gente, levam à morte. São sentimentos assim demoníacos, são horríveis. Então a gente tem que vigiar muito, orar, para que a gente não deixe esse tipo de sentimento sujar o nosso coração. Então, hoje eu não vou contar o restante, né? Que vai ser a parte 2, que é uma parte maior. Amanhã eu estarei contando mais uma parte, né? A sequência desse. Mas eu quero que fique aqui para você. Você é amado do Pai. Assim como José é amado do pai dele. Você é amado do Pai. Você hoje é revestido dessa túnica. Então hoje o diabo não vai lançar sobre você o ódio, inveja, né? O salário do pecado é a morte. Então quando você peca, quando você anda, deixa esses sentimentos ruins, né, pegar no seu coração, fica com isso na cabeça e deixa aquilo ali te atingir de tal forma que gera morte na gente. Gera morte no seu coração. Certo? Não estou falando só de uma morte numa morte física, mas de uma morte natural também, uma morte espiritual. E a gente tem que vigiar muito, porque o diabo está aqui para roubar, matar, destruir, para causar intriga, causar inveja, sabe? Ele tenta mostrar que, ai, fulano é melhor do que você. Não, gente, somos todos iguais perante o Senhor. Somos uma família em Cristo. Então não deixe que esse sentimento de ódio, que essas setas do diabo dominem seu coração. Tá? Tenham convicção que você é amado do Pai. Você é revestido dessa túnica colorida. Amém? Então, até amanhã, no próximo vídeo. Fique com Deus. Tenha um restinho de tarde aí abençoada. Amém?